Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio, no caso deste domingo, dia 1º de março de 2020, cuja cor litúrgica vai ser a roxa. Vamos começar com a liturgia da palavra, que nesses dias eu tenho dado os meus pitacos e aí o áudio fica muito grandão, então vou começar com a liturgia diretamente, tá? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, e depois vai para o capítulo 3, versículos de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse para a mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Já o salmo responsorial de hoje está no 50, com o refrão: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. A segunda leitura está em Romanos, capítulo 5, versículos 12, depois do 17 ao 19. Mas existe a forma longa, que é Romanos 5, versículos 12 até o 19. A que eu vou ler vai ser a longa. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram contra Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas.
Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. E com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Anúncio do Evangelho. Mateus 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou fazer um apontamento. Nesses dias da Quaresma, a gente vai estar sempre fazendo essas referências do Antigo Testamento. Lógico, né? A primeira leitura é sempre algo do Antigo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos, algum outro material do Novo Testamento, mas nesse período nós vamos fazer referência aos antigos, né? Então, volta para Gênesis, vai para Levítico e assim vai, tá? Na liturgia de hoje, nós vimos a entrada do pecado original na linhagem da raça humana. Quem cometeu o pecado? Adão. Sim, foi Adão, mas quem deu o start inicial foi a dona Eva, que caiu no conversê da serpente, né? Aí deu a mordidinha na maçã, entrou em comunhão com a serpente e ainda fez Adão pecar. E o Adão, em vez de dizer não, de onde que veio essa fruta, não, confiou em nhoque. Pronto, aí a troça desandou, né? E no Evangelho de hoje é a tentação de Jesus no deserto, né? Ele jejua por 40 dias e no final sente fome, né? E o demônio tenta Jesus. E Jesus ainda adverte o demônio, assim, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele tenta, não, vai de novo. Olha o que é a fome, ou seja, o instinto da fome, o instinto sexual. Esses instintos abrem para grandes quedas, né? Porque se fosse a gente já na primeira tentada já tinha pedido que essas pedras se transformem em pães, né? Já não teria nem esperado a segunda, a terceira tentação. Mas Jesus não é só homem, Jesus é Deus, nosso Senhor e Salvador, né? E mesmo assim, o demônio é teimoso, é tinhoso, ele persevera na tentação, porque ele é o tentador com T maiúsculo por excelência, né? Em algumas meditações da palavra, muitos padres falam que
dá para verificar a qualidade, entre aspas, das tentações aqui descritas. Então, primeiro o demônio tenta pela fome, ou seja, pelo sentido primário, sentir fome, sentir sede, pelo alimento. Depois, se vê que não consegue, o demônio tenta pela outra parte, que é a ganância, o poder, né? Que também é algo que nós, seres humanos, estamos tentados a cair sempre. E na terceira, ele faz a tentação digamos, aí é uma interpretação minha, não é a interpretação dos padres, né? A terceira tentação é uma interpretação minha, pessoal. O demônio tenta pelo lado divino. Você pode tudo, você tem, né? Aí é o poder, a ganância com o aspecto divino. Ó, como o demônio é encardido mesmo. Por quê? Porque Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. O que o demônio faz? Ah, é assim? Então vem cá. Os anjos te obedecem. Então pede com todo o teu poder de Deus Todo-Poderoso, porque você é o Filho de Deus. Pede aí para os anjos te servirem, né? Para os anjos te adorarem. Eu te darei tudo isso. Sim, mostrou todos os reinos do mundo, a glória, né? Ou seja, ainda abusado vai e mostra para Jesus, não, se você adoraria a Satanás, você vai ter poder até sobre os anjos. Mas aí vem um detalhe que eu sempre paro e penso, mas eu acho que esse demônio é meio burro, né? Ele também é anjo. Jesus sabe a sua colocação, sabe? Se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, ele tem o comando de tudo, de demônio, de metal, de todas as criaturas, pedras, minerais, tudo. Mas ele não precisa provar isso para Satanás. E aí me veio um questionamento, uma meditação no correr desses anos, né? Porque sempre se repete esse evangelho ou essa leitura, que eu penso assim: será que o demônio achou que Jesus, estando em aspecto humano, encarnado, em corpo tangível pelo mundo naquela época, ele poderia estar padecendo as consequências do pecado original? Porque, querendo ou não, o demônio entrou a partir do pecado de Adão e Eva e nós somos herdeiros desse pecado pela tradição católica, da nossa fé católica, é o que acontece. E é por isso que nós sempre caímos, às vezes de forma recorrente, no aspecto da gula, do excesso de poder da nossa boca, de falar mal e destruir a reputação de alguém. Exemplos. Da nossa ganância, só porque temos algum cargo numa pastoral, ou até um cargo de chefia, um CEO, que a gente chama, né? CEO, o CEO que está na presidência de uma mega multinacional aqui no Brasil, você manda e desmanda em muitas pessoas de várias filiais, não é? A pessoa se sente o top dos tops, não é verdade? Então, por quê? Porque tem vários subordinados, ele tem várias responsabilidades, chega a perder os cabelos, tem uma úlcera gástrica, mas de pose tudo estou otimamente bem. Parece o Homem de Ferro, né? Parece o Tony Sparks. Só falta vestir a armadura do Homem de Ferro, mas por dentro já está sendo corroído por alguma doença aí, né? Uma gastrite nervosa, etc, etc. Não dorme, tem que tomar umas drogas, umas bombas para poder aguentar firme e forte. Mas tem o mundo aos seus pés. Não adianta, gente. Coloca a gente. Eu me colocando também nessa situação. Me coloque numa posição de chefia, qualquer coisa para ver a desgraça que vem, né? O egoísmo, o entojamento, né? Aquela chefe chata, mandona, exigente e carrasca, ainda por cima. Não é? Imagina o que o demônio ainda tentou, o lado divino de Jesus. Nossa, gente, que coisa, não? Mas são reflexões, essa parte final realmente são reflexões pessoais minhas, né? É uma forma de ver que como o demônio é maldoso.
Então a gente não pode ficar de conversar com o demônio, entrevistar o demônio, bater papo com ele. A gente não é exorcista, né? E mesmo sendo padre exorcista, também dá a ficar de trelelê, né? É só você não acompanhar esses filmes espetaculosos aí da ficção, não. É vendo, às vezes, situações mesmo de exorcismo reais que acontecem. Toda diocese, a princípio, é para ter minimamente um padre exorcista para atender algumas situações que nem os psiquiatras conseguem resolver, certo? Mas também não é buscar a torto direito, é preciso fazer um tratamento para ver se aquilo não é realmente algo orgânico, se não é alguma disfunção mental, um transtorno mental, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Bem, aqui termina então a minha reflexão, meu pitaco. Recordando, estamos então no dia 1º de março, a intenção do apostolado da oração está no tema pela evangelização os católicos chineses. Rezemos para que a Igreja na China persevere na fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade. Eu não sei se bom, eu não chamo de coincidência, nem deve ser uma providência, até porque esse ano 2020 começou na China, infelizmente já é uma pandemia, né? Não tenho o que falar. Essa pandemia de coronavírus, Covid-19. Só que se espalhou para a Itália, tem 2 casos estranhos na Califórnia, de que não se sabe como é que eles pegaram, então tem umas situações estranhas aí. Mas de qualquer forma, vamos rezar para todos os chineses católicos, que eles são extremamente perseguidos. Inclusive lá existe uma igreja que se diz católica, mas que na verdade ele obedece mais ao governo chinês, né, do que ao Papa. Então tem um probleminha aí. Então, procure saber mais detalhes sobre como anda a Igreja Católica na China e como que os chineses se sentem assim felizes quando tem uma tradução da Bíblia na língua deles. Eles beijam a Bíblia, ficam muito felizes, né? Para eles é difícil, né, ler a palavra. Então, vamos começar a dar valor para essa liberdade que ainda nós temos religiosa de estarmos aqui. Podemos entrar em qualquer igreja católica, podemos adorar Jesus, podemos professar a nossa fé e defender, nem que seja na base da lei dos homens, né? Porque há situações em que as pessoas fazem brincadeiras com as imagens santas, sagradas de Jesus e Nossa Senhora e acham que estão imunes à lei, mas é um baita de um preconceito. Não custa lembrar o caso do final do ano passado, daquele grupo lá de comediantes, que para mim, de comediantes tem nada, né? Eu acho que você pode ser um ativista anti-governo atual sem pecar contra as imagens sagradas. Não é porque o atual governo, nosso presidente, fala que é cristão, que você tem que, por conta disso, atacar imagens de Nossa Senhora e a honra de Jesus Cristo. Tem outras formas de manifestação e que nem por isso precisou ofender os outros católicos e os cristãos, inclusive. Pronto, falei, tá? Um ótimo domingo, uma ótima semana para todos. Lembrando que entramos, então, no primeiro domingo da quaresma, né? Então, essa será a primeira semana quaresmal. Desejo a todos a paz de Jesus Cristo, que sejamos protegidos do seu sagrado coração e protegidos e guiados pela Sagrada Família, Nossa Senhora e São José. Paz e bem.